Saiu o primeiro episódio do anime que possivelmente será um dos melhores da temporada, Kaiju número 8, uma história onde kaijus aparecem com frequência nas cidades do Japão, e que um grupo de defesa contra esses kaijus precisa eliminá-los. Nisso temos nosso protagonista, um trabalhador de 32 anos que trabalha limpando as bagunças que essas batalhas causam, mas que por causa de alguns acontecimentos, acaba se tornando um kaiju humanoide muito forte. Quer saber como isso acontece? Então assista até o final que eu irei te contar. Aproveita para deixar o like e se inscrever no canal se gostar do vídeo. Vambora! O episódio começa mostrando uma cidade no Japão, a cidade de Yokohama. Soa o alerta para as pessoas evacuarem o local e procurarem abrigo. Um helicóptero aparece e começa a disparar no kaiju, e as pessoas acompanham tudo ao vivo pelo celular. Do helicóptero desce um soldado com uma arma e uma armadura, e desceu sem paraquedas sem nada. Aparecem vários soldados deslizando por um prédio que estava caindo enquanto atiram no kaiju. Enquanto esses soldados distraem o bichão, aquele outro soldado que tinha soldado do helicóptero já estava com o kaiju na mira e dispara. Com um único tiro, o bichinho explode e seus órgãos saem tudo voando pela cidade. Pra limpar isso aí vai dar um trabalho, hein? Mas não se preocupem, que nosso prota tá aí pra limpar a bagunça. Sim, o protagonista desse anime não está batalhando contra os kaijus. Não ainda. Ele na verdade trabalha limpando o que restou da batalha. Aparece ele comendo um hamburgão e vendo toda a bagunça que ele e sua equipe terá que limpar, dizendo que vai ter que fazer muitas horas extras. Isso corta para a equipe que eliminou o kaiju, os moradores celebrando pela vitória contra o monstrão. Essa é a divisão 3 da tropa de defesa que batalha contra os kaijus, e o líder dela é essa mina, que se chama Mina Ashiro, que se você olhar bem, é o soldado que saltou do helicóptero e finalizou o kaiju com um tiro. Voltando ao trabalho, e meu irmão, que nojeira. O prota diz que a batalha dele só começa quando todas as outras já acabaram, e que ninguém agradece eles por esse trabalho. E meu amigo tem que respeitar os caras da limpeza, porque pra tirar esse bicho daí e limpar tudo, realmente deve dar muito trabalho. O nome do nosso protagonista é Kafka Ribino, e ele já é bem experiente nesse trampo. Ele dá algumas instruções, e avisa esse mano para não mexer com isso aí ainda, só que já é tarde demais. Ele ajuda o cara e olha ao redor, se perguntando se vão conseguir terminar tudo até o fim da semana. O superior dele aparece e diz que ele vai ter que ir para outra área para cobrir uma falta. Kafka pergunta onde é e o superior diz que é nos intestinos. Kafka se apavora e tenta fugir, mas é levado à força por seu superior. Não tem jeito, trabalho é trabalho. Chegando em casa e ele ainda tá sentindo um cheiro de kaiju, mas claro, o cara deve feder a kaiju com esse trabalho. Ele vê a TV e estão falando sobre o kaiju que apareceu naquele local e mostra a capitã do grupo que exterminou o kaiju, Mina Ashiro. Nisso Kafka lembra do passado e vemos que eles dois se conhecem desde pequeno e que juntos eles disseram que iriam exterminar os kaijus juntos. Só que ela é líder de um grupo que enfrenta os cachorros de frente, dizem até que ela tá concorrendo ao cargo de comandante e ele limpa a sujeira que fica nessas batalhas. Vimos que ele também insatisfeito, pois ele também queria estar ao lado dela enfrentando os kaijus. Ele diz que tá em um emprego bom e importante também e que tem um bom apartamento e come o que quiser. Só tem que limpar esse quarto aí, né, meu amigo? No dia seguinte, ele está indo ao trabalho e reclama que tá com dor de cabeça por conta da reportagem. Chegando no trabalho, seu colega o apresenta ao novo membro, o novato Reno Ichikawa, que também quer fazer parte da tropinha que combate os Godzilla. O colega do Kafka comenta que o prota também queria fazer parte da tropinha, mas ele acabou desistindo. O novato pergunta do porquê ele desistiu e o Kafka, para resumir, diz que fez o que pôde, mas chegou no seu limite e que ele vai entender melhor quando ficar mais velho. Ichikawa diz que nunca iria desistir e que ele não vai entender o motivo do Kafka ter desistido e que nem quer entender também. Kafka fica frustrado com a resposta do novato e no trabalho o superior faz as orientações e designa cada um para uma área. Ele manda o novato para a área dos intestinos e o Kafka logo fica feliz com isso, só que ele não esperava que ele iria para lá também. E de novo, Kafka reclama pois é o segundo dia seguido e seu superior diz que é porque ele é muito bom nos intestinos. Nisso Kafka vai trabalhar do mesmo jeito que eu faço todos os dias, na base do ódio. No intervalo, o Kafka percebe que o Ichikawa tá passando meio mal por causa da área onde eles estavam e começa a rir, mas o karma é instantâneo. Ele percebe que o novato não comeu nada e Ichikawa diz que não consegue. Nisso, o Kafka entrega uma vitamina para ele tomar e uns tapadores de nariz. Ichikawa recusa, mas Kafka insiste. No final do expediente, quando todos já foram embora, Ichikawa chega até Kafka e o prota já acha que ele veio se vingar por causa do intervalo, mas na verdade o novato só veio agradecer pela ajuda e avisar que a idade para se alistar na tropinha foi aumentada para 32 anos. Com isso, Kafka tem mais uma chance de entrar, já que ele tem 32 anos. Só que eu não sei se foi um erro de dublagem ou realmente eles colocaram 32 anos, porque no mangá é 33 pelo que eu vi. Mas também pode ser erro de tradução, né? Enfim, só sei que o Kafka tem mais uma chance. Kafka diz que Ichikawa é um cara legal, o novato fica sem jeito e quando vai retrucar, um kaiju aparece atrás dele. Quando o kaiju iria devorar o Ichikawa, nosso herói protagonista faxineiro o salva e pede para ele fugir e emite um alerta para ajuda. E olha
olha a cara dessa desgraça de Kaiju. Kafka chama a atenção dessa desgraça e começa a correr. Ele entra num beco e se joga de uma janela. Nisso somos levados a um flashback dele e da mina Shiro, quando crianças, após um ataque feito pelos Kaiju. Os dois então dizem ao mesmo tempo que vão entrar para a tropinha de defesa e faz uma competição para ver quem vai se tornar o membro mais maneiro da tropinha. Nisso voltamos para o presente com o Kafka ainda correndo dessa desgraça e se pergunta o que caralho vai fazer contra essa porra. Ele segura uma barra de ferro para enfrentar o bicho, mas é claro que isso não vai dar certo. Ele é acertado e acaba tendo uma de suas pernas quebrada pelo Kaiju. Quando ele está prestes a ser morto, chega o novato Reno Ichigawa para salvá-lo. Ele já chamou os reforços, mas percebe que o Kafka está ferido e que não consegue se mover. Nisso ele fica ali para enfrentar o monstro, dizendo que se ele o abandonasse, ele nunca iria entrar para a tropinha de defesa. Quando os dois estão quase para morrer, chega um tigre e o Kaiju é fuzilado, assim morrendo com os disparos. É claro que foi a nossa mina da tropinha. Simplesmente a mina é braba demais, só capa. Ela pede pra cuidar dos feridos e ela e mais alguns vão vasculhar os arredores para ver se tem mais algum Kaiju por aí. No hospital, o Kafka percebe o quanto a mina é braba e que eles dois estão bem distantes um do outro. Ichigawa agradece Kafka por ele ter o salvado e diz que ele deve tentar entrar para a tropinha. Kafka finalmente se decide e do nada aparece um chupacu, sei lá que porra é essa, um mini Kaiju voador que entra na boca do Kafka. Nisso Kafka acaba se contorcendo e quando Ichigawa foi ver como o Kafka tava, ele viu isso. Kafka olha pro Ichigawa, se olha no espelho, pensa um pouco e se assusta junto com o Ichigawa. Ele tenta se explicar dizendo que é ele mesmo, mas enquanto eles estavam conversando, um velhinho que andava pelo corredor do hospital passa pela porta do quarto deles e vê isso. Claro que o velho tranca o cu e já faz um chamado pra tropinha. Ichigawa, percebendo isso, diz que eles devem sair dali o mais rápido possível. E com isso acaba o primeiro episódio. Mas fica aí que temos cena pós-crédito. Nessa cena tem alguém lembrando do passado, e esse alguém é a mina Shiro. Lembrando de quando o Kafka estava explicando de como derrotar um Kaiju. Ela diz que dá medo pensar em enfrentar um Kaiju maior que ela, e ele diz para ela não se preocupar, porque sempre que ela estiver com medo, ele estará lá do lado dela. No presente, vimos que ela tá tomando banho e diz que ele é um mentiroso. Já vimos que ela não se esqueceu dele e de nada do passado e que talvez deve sentir algo por ele. Ela recebe uma ligação e é avisada que surgiu um Kaiju no hospital de Yokohama. Ela diz que vai chamar a equipe e vai eliminar esse Kaiju, e sabemos que esse Kaiju é o Kafka. Enquanto eu tava lendo o mangá, muita gente tava comparando essa obra com Shingeki no Kyojin, mas o que me lembrou mesmo foi Tokyo Ghoul, mas por causa de existirem monstros e um grupo de defesa contra esses monstros que utiliza os corpos desses monstros para criar armas e armaduras para enfrentá-los, e o protagonista que era humano e se torna um desses monstros. Eu só tô comentando o que me lembrou, tá? Não tô dizendo que é igual, ou que copiou, nem nada. Acho que o pessoal lembra de Shingeki pelo motivo do protagonista jurar eliminar essas criaturas ainda quando era criança, tipo Eren. Enfim, o que vocês acharam desse episódio? Já conheci a história de Kaiju número 8? Quer que eu traga os próximos episódios? Então se inscreve aí para não perder os próximos vídeos.